que você guardasse para você. Adão e Cristo. Adão é o primeiro homem, não é? É ou não é? Mas Cristo é o primeiro dos homens, que tem mais valor. Esse é o primeiro do tempo, certo? Esse aqui é o número 2. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou explicar depois isso. Não é bom que Cristo esteja só. Deus então passou todos os animais na frente de Adão e não viu nenhum que fosse semelhante a ele. Ele não era darwinista, ele não era deputado, então não viu nenhum que parecia com ele. Tá certo? E Deus então deu um profundo sono a Adão. Quando ele dormiu no ponto, fez erva, né? Tá certo? O sono representa o quê? A morte. Morte. Cristo morto. Adão dormindo é como Cristo morto. Enquanto Adão dormia, Deus abriu o lado de Adão, não abriu? Para tirar a costela? Abriu ou não abriu? Abriu. Então, quando Cristo morreu, foram quebrar as pernas dos condenados, e foram poder quebrar as pernas de Cristo, viram que estava morto. E estava escrito na Bíblia, nem o osso dele será quebrado. Então, por isso ele morreu antes. Então, o centurião enfiou a lança e atravessou lá o coração dele. Tá certo, não? Então, os judeus compreendiam. Fala que nem Adão. O centurião abre o lado de Cristo com a lança. Com a lança. Tá claro ou não? Bom, aí Deus tira o que do lado de Adão? Deus tira uma costela de Adão para fazer ela. Então, diz um padre para mim, por que tirou a costela? Porque a mulher já nasceu de um osso torto. Mas tem cabimento. São Tomás explica. Por que não tirou da cabeça? Para que a mulher não pensasse que é a cabeça do homem. Por que não tirou do pé? Para o homem não pensar que pode desprezar a mulher. Mas tirou de uma costela, que é o lado do coração. Está claro? Para mostrar que a mãe, a mulher, está muito unida ao marido, ao pai, ao esposo. Está claro? Entendeu que interessante? Bom, então Deus tirou uma costela de Adão. De Cristo, do lado de Cristo que sai Sangue e água. sangue e água. Sangue mais água. Tá certo? Da costela Deus fez Eva. Única esposa de Adão. Do sangue e da água fez a igreja. Única esposa de Cristo. Tá certo? Pode separar Cristo da igreja? Então não pode separar o homem da mulher. Não pode ter divórcio. Os ecumênicos dizem que Cristo pode salvar as almas em todas as religiões. Então eles dizem que Cristo tem várias esposas. Por isso eles são favoráveis ao divórcio. Se Cristo tem várias religiões, o homem pode ter várias mulheres. É óbvio. Todo padre ecumênico é divorcista. Então, Adão mais Eva, teus filhos da carne. Certo? Cristo mais a igreja, teus filhos de Deus. Os protestantes que não precisam da igreja, basta ler a Bíblia sozinho já fica. Não tem cabimento. Claro? E seria Adão sem esposa. Não tem cabimento. Cristo quer que salve os outros por meio dos outros. Porque
Não é bom que o homem esteja só e se salve só. Porque o amor leva a querer fazer bem para o outro. Claro, não? Então, o marido e a mulher fazem o primeiro bem. Dão a vida física. Depois dão a vida de educação. Depois dão a vida religiosa. Está claro, não? Não sei se entenderam. Então, não é bom que o homem esteja só. Para poder gerar vida física, intelectual, moral, religiosa. Não é bom que Cristo esteja só. Tem que ter a igreja. Então, o que é a esposa para o marido? A igreja. O que é o marido para a esposa? Cristo. Está claro? Então, Cristo não despreza a igreja. O homem não pode desprezar a mulher. Mas Cristo é mais que a igreja? Claro, ele fez a igreja. Por isso o marido é mais que a mulher. Mas mais nesse sentido. Não é mais como ser humano. O ser humano é tudo da mesma natureza. Então, deixa aqui, perdeu a coisa? Ah, está aqui. A natureza é a mesma. Eu não posso matá-la, porque ela é mulher. Não posso prestar. Clarinha é menina, então dá um pontapé na Clarinha. Não tem cabimento. Ela tem os mesmos direitos que eu, porque é a mesma natureza. Está claro? Mas ela é criança. Então ela não tem o mesmo direito de escutar a aula que vocês. Porque ela não compreende, não é, Clarinha? Só mais tarde, não é? É ou não é? Só depois, não é? Agora está mais ocupado em outros assuntos interessantes. Não é? Chocolates, etc. Você está entendendo? Não? Então, nós não temos direitos iguais. Está me entendendo? A Clarinha merece mais atenção de cuidados. Você merece mais atenção de ensinamento. É óbvio. Eu não vou perguntar para você, entendeu? Se você não entendeu, eu vou repetir. Se você não entendeu, eu vou te dar 0. É doido. Porque não tem cabimento. Ela não pode conhecer ainda a verdade, eu não posso ensiná-la assim, nem exigir dela. De vocês posso. Está bem claro, não? Vocês recebem a verdade para dar para outros. Para dar para outros. É obrigatório ensinar. É obrigatório. Vocês aprenderam essas coisas, tem que ensinar para outros. Esse quadro aqui tem que ensinar para outros. Está entendendo? Não? Mostrando como Cristo e a igreja têm uma união tremenda. A igreja serve a Cristo. Está claro? Por isso, quando Isaac tinha que casar com Rebeca, mandou buscar Rebeca na Mesopotâmia, e ela veio, era no entardecer. E ele foi para o deserto, porque todo dia meditava no deserto, no entardecer. E ele foi até o poço, vive quem me vê. Porque quem anda no deserto tem risco de morrer de sede. Só fica vivo quem vê o sinal do poço. Quem vê os sinais de poço. Naquele canto lá tem umas graminhas, tem umidade. Se tem umidade, cavando vai ter água. Quem, o beduíno, que sabe ver os sinais de água, cava o poço e escapa vivo. Era no entardecer que Isaac via, ia no deserto, até o poço vive quem me vê. Por que no entardecer? Porque no entardecer as coisas ficam vagas. A luz não é tão clara e as coisas não são distintas. Porque depois da criação do mundo, o homem perdeu visão. Sai de nascença. Certo? O homem não vê direito. O que é água? Por que está secando a quadra? Por que a folha é verde? Por que a nuvem passa? Que nem Jesus passou para procurar o cego se deter. Passou enquanto homem, mas foi estável como Deus, que não muda. Aí parou para curá-lo como Deus. Certo ou não? Como homem ele passa que nem a nuvem. Como Deus, ele se detém que nem a terra. Claro não? Tudo bem? Então, nós, no mundo, não vemos direito às coisas. Precisa pedir a graça de Deus para compreender o que são as coisas. Porque tudo foi feito parecido com Deus. E a sabedoria está em saber encontrar água no deserto do mundo. Saber ver as coisas no entardecer. E quando ele estava ali, chegou Rebeca montada no camelo. Um camelo. O camelo é um animal alto. A costa dele é toda cheia. Por isso ele representa o pecador, que se orgulha na sua altura, no seu valor, e cujo caminho é torto, que nem as costas do camelo. E Rebeca, então, quando encontra Isaac, ela desce do camelo.
diz a Bíblia, ela se prostrando, ela adorou o futuro esposo, Isaac. Adorou quer dizer, respeitou, certo? Então a igreja, quando encontra Cristo, ela desce do camelo para adorar a Cristo, porque é o esposo. Está entendendo que coisa bonita? Assim nossas almas são esposas de Cristo. E para compreender o esposo, Cristo, devemos descer do camelo do nosso orgulho, está entendendo? Não? E dos caminhos tortos que nos entortam a vida, para ajoelhar diante de Cristo e saudar o esposo da alma. Aquele que vai dar graça para a alma produzir filhos, boas obras em nossas almas. É muito bonito. Isso é extremamente bonito. A Bíblia é o deserto, no qual a gente tem que encontrar a vida. Mas só encontra a Bíblia na Bíblia aquele que sabe ver a Bíblia. O poço vive quem me vê. Diga, filho. Meu senhor trabalho essa explicação está no site. Dando essa explicação, por isso que a religião do Vaticano II, os padres colocam Cristo no sacrário. O sacrário numa capelinha à parte, colocam-se num pedestal, no lugar de Deus. Coloca o homem no lugar de Deus. Então não consegue adorá-lo, né? Não Claro, sabe adorá-lo. claro. E quando a gente vai falar alguma coisa, justamente eles são inchados de orgulho, a tal ponto que não aceitam essas argumentações. Não aceitam nada. Não Por isso descem não do sabe camelo. explicar coisa nenhuma. Eles não descem do camelo. Eles não descem do descem do camelo, camelo. exatamente, para Pelo adorar o contrário, esposo. despreza. Você está lá embaixo e Nosso Senhor disse, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é isso? Eles são ricos de orgulho. Tudo bem? Bom, Ou então, hipocritamente, eles nos acusam de ser orgulhosos. isso, paciência. Filho, é meio-dia. Continua a explicação? Um pouquinho mais para terminar aqui. Tá bom, Só, muito o bom. senhor tá, Para mim não tem pressa, Ah, não. Vou sim, explicar mas eu então. já dei uma pressa lá. Eu vou explicar o Talmud e depois Tá vou certo. explicar as outras coisas, certo? Então depois a menina te explica o que eu dei antes, as várias fases da história de Judá. Vamos ver se consigo terminar isso hoje. Você já copiou, filha? Posso pagar então? É muito bonito isso, né? Isso faz a gente compreender o valor da igreja, isto é, o valor da mulher. Entendeu? A competição que fazem hoje é uma competição absurda. Querem separar o osso da medula. Isso não tem cabimento. O que vale mais, osso ou medula? Um é para o outro. O que vale mais, o pulmão ou o ar? Tira o ar no pulmão, não adianta nada. Tira o pulmão, pode ficar para morrer. Tá claro, não? Quer dizer, são perguntas idiotas. O que vale mais, a lâmpada ou o soquete? Se não tem o soquete, não tem a lâmpada, não adianta nada. Um é do outro. O homem da mulher e a mulher do homem. Tá claro, não? A igreja de Cristo é Cristo da igreja. Agora, em si mesmo, Cristo é mais que a igreja. Portanto, Adão, como origem, como causa, é mais que a mulher. O homem é o chefe da família, mas um chefe que não é um tirano, não é um ditador. Outro dia levei um aluno meu muito rico ver 2 livros do século XVIII. O livro custa muito caro, claro, de 1.700 e pouco. O fulano é muito rico, ele podia comprar na hora. O livro custava R$2.000 cada livro, são 4 livros, R$1.000 cada livro, são R$4.000, é muito caro. Pelo valor do livro, de 200 anos, vale muito bem. A Bíblia toda ilustrada, uma maravilha. Então ele podia comprar, não, eu vou ter que consultar minha esposa. Muito bonito. Ele é o dono do dinheiro. Mas ele disse, primeiro tem que falar com minha esposa. Espetacular. Porque Cristo podia decidir tudo, mas ele não decide nada. Ele manda a igreja decidir. Podia estar invisível. Então, quando Cristo aparecia para Santa Margarida Lacoque, dizia para ela, vai pedir licença para a superior se eu posso falar com você. Então ele ia pedir licença superior. Se a superior dissesse assim, não, ele ia embora. Porque a autoridade ele obedece. Incrível, né? Você está entendendo, não? Então, Cristo e a igreja são distintos, mas não estão separados. Nunca. A igreja é o corpo místico de Cristo. Por isso que ele diz a São Paulo, pergunta a ele por que o está perseguindo também. Claro que ele persegue, os cristãos perseguem Cristo. Quem vos ouve, ele me ouve. Isso vale principalmente pelo clero. Muito bem, está dando para entender? É muito bonito, você compreendeu, filha? Então, a honra do homem está em ser homem. A honra da mulher está em ser mulher. Ser medula. Você compreendeu bem?
A medula precisa do osso para protegê-la. Mas é que dá vida para o osso, não tem jeito, senão o osso quebra. É fantástico. Deus faz um precisando do outro. Que adianta ser professor se não tem aluno? Que adianta ser flauta se ninguém toca, se fica na gaveta? Que adianta alguém tocar se não tem quem ouve? Não tem cabimento. Por isso que também é tão terrível o homossexualismo. Claro, que é uma sintrace em si. É contra, completamente contra o amor. Porque o amor não é essa porcaria que falam hoje, que é amor sexual. O amor consiste em querer fazer bem ao outro. Então, ele me tirou aqui de São Paulo para fazer bem. Ele fez bem para mim. Mas eu vou fazer bem para vocês, mas vou fazer bem para outros. Isso é necessário. Por isso que é necessário estudar, reunir-se, conversar para poder aprender e contar para outros, fazer bem a outros. Está claro? Não existe possibilidade de vocês aprenderem e morrer com vocês. Isso é muito ruim. É gravar uma aula e enterrar a aula. Não adianta nada. Se Cristo ensinasse os apóstolos, eles não tivessem ensinado, morreu tudo. Está claro? Nós temos que ir ensinar. Nós temos que ensinar uns aos outros. Tudo bem, não? Ensinar com palavra e com exemplo. Essas são as duas coisas. Entendeu, filhos? Então, vocês deviam marcar seriamente isso. Toda semana tem que se encontrar. Encontrar-se com os outros, com o próximo, encontrar com Cristo. Cristo não estará presente na reunião pessoalmente, substancialmente. Mas se eu creio em Deus Nosso Senhor, tá certo? Nosso Senhor não disse, um copo de água que derem para mim, meu nome, a que derem para o pobre, é a mim que dareis, não é isso? Eu estou ensinando vocês, estou ensinando Cristo, não que Cristo precisa aprender, mas estou ensinando por amor de Cristo, não sei se entenderam. Vocês vêm aqui não por causa da minha careca, nem por causa da minha língua, nem pelo que eu sei, por Cristo. Por Cristo. Se não for por amor de Cristo, está tudo perdido. Se for por amor de um homem, ou para aprender só materialmente, joga tudo fora, isso é uma porcaria. É Nosso Senhor que deve ser o centro de tudo. Então deve se reunir por causa do Senhor. Amar os outros por amor de Deus. Você entendeu que bonito? Assim como a esposa, um osso, e o esposo ama a medula, tá claro? O filho ama a mãe ama o filho, tá claro? Nós devemos nos amar em Cristo. Senta aqui ao lado do seu irmãozinho.